pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a fidelidade divina, sempre me rege, me guarde, governa, ilumina. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu sou Ângela Salazar, filha de Deus, Betesda, remida pelo sangue de Jesus Cristo crucificado. Amém. E hoje a gente já estava falando aqui na oração, né? Sobre Jesus ouvir a nossa oração, sobre Ele nos levantar. Então eu quero partilhar com vocês a história de uma pessoa muito interessante que está no livro, no Evangelho de São Marcos. Então quem trouxe a Bíblia, Evangelho de São Marcos, no capítulo 10. Foi o Evangelho do domingo, dia 27, se eu não estou enganado. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. glória ao Senhor. Nós estamos aqui vendo o poder da fé. Este homem foi curado e, mais do que curado, foi salvo pela fé. São Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 10, ele diz assim: Como invocarão aquele em que não creem? E como crerão naquele que não ouviram falar? Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir. Este homem cria em Jesus porque ele já ouviu falar de Jesus. Por que ele ouviu falar? Ele morava em Jericó. Jesus está ali a caminho de Jerusalém para a Páscoa, para ser morto. Então esse milagre acontece nesse caminho de Jericó para Jerusalém. E por morar em Jericó, naquela região passavam por ali muitos levitas, muitos sacerdotes. Mesmo cego, sentado à beira do caminho, ele ouvia as pessoas falarem de Jesus. Então começa esse burburinho, esse movimento, essas pessoas passando naquele lugar, e ele ouve dizer que é Jesus quem está passando. E ele não pensa duas vezes: é hora de pedir o meu milagre. Então, este homem não perdeu a oportunidade quando Jesus passou. Nós também não podemos perder a oportunidade. Nós temos vindo aqui há várias terça-feiras. Jesus passa aqui todas as noites
Jesus fica conosco, mas é preciso que a gente perceba essa presença e tenha coragem para pedir a Ele aquilo que nós estamos necessitando. Santo Agostinho, ele diz assim: eu tenho medo da graça que passa sem que eu perceba. Não perca a graça que Deus tem hoje para você, a graça que Deus tem para a sua vida. Então esteja atento para você poder colher as graças de Jesus. Jesus disse para Santa Faustina, né, que o vaso com o qual se colhem as suas graças é o vaso da confiança. Então é preciso ter fé. E a fé vem pelo ouvir. Há quanto tempo nós temos ouvido falar de Jesus? E será que nós temos acreditado naquilo que nós temos ouvido? Nós temos acreditado nas palavras, a palavra de Jesus, que tem poder para curar, para salvar, para transformar. Nós temos acreditado nessa palavra? Porque ouvir, nós temos ouvido já muitas vezes. Mas existe uma diferença entre ouvir e escutar. Eu posso ouvir muitas coisas. Escutar significa eu vou obedecer, eu vou colocar em prática aquilo que eu ouvi. Então, não basta só a gente ficar ouvindo. É preciso que a gente comece a praticar aquilo que a palavra de Deus nos pede, porque é a própria voz de Deus que nos fala. É o próprio Jesus que fala conosco, que direciona a nossa vida e diz o que é preciso que nós façamos. Então este homem teve fé, e foi por causa da sua fé que Jesus se voltou para ele. Ele estava passando, a multidão ali junto dele, os discípulos junto dele, e esse homem, pela fé, começou a gritar. Por ser cego, ele não poderia correr e se lançar aos pés de Jesus, porque ele não saberia a direção para encontrar Jesus. Ele não estava vendo. Mas ele usou aquilo que ele tinha, a voz. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Dependendo da tradução da sua Bíblia, vai ser uma dessas palavras que vai ter no texto sagrado. Tem de compaixão, tem de misericórdia. Ele reconhece que de fato Jesus é o Messias, é da descendência de Davi que virá o Messias. Então ele tem conhecimento disso, ele sabe. E por ouvir todos os milagres que Jesus já havia realizado, ele teve ainda mais fé neste homem e começou a clamar. E interessante que enquanto ele estava quietinho lá, só pedindo esmola, ninguém se incomodava com a sua presença. Na verdade, ele praticamente nem existia, né? Muitas vezes a gente faz assim, a gente passa pelos mendigos como se nem estivessem ali. Então, na sociedade, ele era invisível. Mas, quando ele começa a gritar por Jesus, quando ele começa a clamar, ele começa a incomodar. As pessoas tentam silenciá-lo, tentam calar a sua voz, tentam calar a sua oração. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós estamos vivendo uma vida totalmente fora daquilo que é a vontade de Deus, as pessoas podem até se incomodar, mas não dizem nada. Mas no momento que você tenta mudar, no momento em que você tenta obedecer, no momento em que você tenta se converter de fato para aquilo que Jesus quer de nós, você começa a incomodar. Começa a incomodar dentro de casa, né? E imagine fora de casa, não é verdade? Então isso aconteceu. E tem uma coisa interessante aqui, gente. Muitas vezes a gente lê a palavra, mas a gente é cego, como Bartimeu. A gente não entende muitas coisas. Várias vezes a gente lê essa passagem e pensa que Bartimeu é o nome do cego. Quem aqui pensou que era o nome do cego? Levanta a mão, sem vergonha, pode dizer. Os outros estão com vergonha, mas tem mais gente que pensou. Esse não é o nome dele. Aqui a palavra diz assim, Bartimeu, e diz na sequência, filho de Timeu. Bartimeu filho de Timeu é o significado de Bartimeu, tá? Lá na língua de Jesus, Bart quer dizer filho. E então ele é filho de Timeu. E Timeu quer dizer honrado. Então ele é filho da honra. Mas ele está vivendo de forma honrada? Não está vivendo de forma honrada.
ele está vivendo na mendicância, ele está vivendo à margem da sociedade, ele está vivendo largado, necessitado da bondade dos outros. Ele não estava fazendo jus ao nome que tinha. E toda vez que a palavra de Deus não dá o nome das pessoas, é porque ali é para a gente colocar o nosso nome. Então, Bartimeu aqui somos nós, que muitas vezes também estamos vivendo à margem daquilo que era para ser a nossa vida. Muitas vezes estamos cegos também, ou pela falta de conhecimento, porque tudo aquilo que a gente não conhece, nós somos cegos em relação àquilo. Mas também somos cegos por nossas paixões, somos cegos por nossas vontades, somos cegos por nossos pecados, que a gente não tem força para abrir mão, para romper com eles. Então, assim como Bartimeu, cego fisicamente, nós, ainda que não estejamos cegos fisicamente, mas temos em nós muitas cegueiras. E algumas delas nos lançam na margem da sociedade, na margem da vida daquilo que Deus queria para nós. Por conta do pecado, muitas vezes cegos, somos todos enlameados nos locais por onde nós passamos. Então, nós também precisamos ter essa atitude de querer sair da cegueira. E o primeiro passo é começar a gritar por aquele que pode nos curar. O nome de Jesus, ele tem poder. Clamemos então pelo nome de Jesus para que ele nos cure, para que ele nos liberte. O nome do filho, o nome filho de Davi, né, na época lá da época de Jesus, ele era clamado para libertar as pessoas dos espíritos rebeldes. Então, quando esse Bartimeu aqui começa a gritar, Jesus, filho de Davi, me cura, ele está pedindo ao mesmo tempo, me liberta, me salva, me tira dessa condição aonde eu estou posto. Nós também precisamos fazer esse caminho de pedir, Jesus, me cura, Jesus, me liberta daquilo que eu não tenho forças para vencer, para me livrar das cadeias que eu não tenho forças para romper. Nós precisamos clamar. E é aí que vem o poder da oração. Bartimeu se reconheceu necessitado da misericórdia divina. Ele reconheceu que ele necessitava de Jesus, que ninguém mais poderia fazer nada por ele. E muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em quem não nos pode ajudar. Então é preciso clamar aquele que pode nos salvar. E não se incomodar com aqueles que querem nos calar. Mas quanto mais quiserem calar a nossa oração, com mais força, com mais ímpeto, nós precisamos clamar a Jesus para que ele nos cure, para que ele nos salve. Então, Bartimeu estava lá nesta condição, pede a ajuda de Jesus. E aí as pessoas querem calá-lo, mas Jesus se volta para ele e manda que os discípulos, que aqueles que estão lá ao redor, o chamem. E aí os irmãos vão lá e eles dizem palavras muito importantes. Aqui a gente falou, né, cantou aqui com o irmão, rezou com o irmão, e aqui a gente vê a importância do irmão no nosso caminho de fé. Jesus diz, chamai-o. Não é ele mesmo que vai para chamar Bartimeu, mas ele envia. Assim como ele também envia cada um de nós para ajudar aqueles que estão em condições degradantes, aqueles que estão enlameados pelo pecado. Nós precisamos ter coragem de chegar nessas pessoas, nesses irmãos, e dizer, coragem, Jesus te chama, Jesus te ama, vem que o Mestre está te chamando. Então os irmãos dizem aqui, chamai-o. Aliás, Jesus diz, chamai-o. E aí os irmãos vão lá e dizem, coragem, levanta, ele te chama. E aí Bartimeu toma uma segunda atitude muito importante. A primeira foi de clamar, que a gente pode chamar também de oração. Ele orou aquele que o poderia livrar da cegueira que ele estava. Segunda coisa que Bartimeu faz, se vocês olharem aí,
no verso 50, diz: o cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Jogar o manto fora é jogar a vida velha fora. É jogar também as seguranças que você tem fora. Para um cego da época de Bartimeu, o manto era muito importante. O Império Romano era muito organizado, não era qualquer um que podia estar pedindo na rua esmola. Você tinha que pedir autorização para pedir esmola. E aí você recebia um manto onde estava escrito: este homem é um miserável esmoleiro. Isso aí era só para as pessoas saberem que ele não estava mentindo e ele poder ganhar a esmolinha dele, né? Então, esse manto que Bartimeu tinha era a segurança dele. Era o local onde as pessoas podiam jogar as moedas para o seu sustento. Era também a segurança no sentido de: eu estou amparado pela lei do império para estar aqui. E Bartimeu joga fora. Na mesma hora, ele não esperou Jesus realizar o milagre. Ele esperou apenas o chamado. Jesus chamou e Bartimeu deu um salto, lançou fora todas as suas seguranças. No que nós temos nos agarrado? São perguntas retóricas, só para você pensar. Onde você tem colocado a sua segurança? O que você tem agarrado com todas as suas forças, que Jesus já pediu para você largar? Você tem consciência que não deveria mais estar com aquilo e você continua preso. Enquanto você não jogar fora o manto, o milagre não vai acontecer. É preciso jogar fora as nossas seguranças e confiar naquele que pode nos salvar, que pode nos curar, que pode nos libertar. Então, nós também somos convidados a jogar fora cada uma dos nossos apegos, inclusive os pecados de estimação, que a gente não abre mão. As amizades que a gente sabe que está nos levando para o buraco e a gente não abre mão, porque não quer ferir aqueles que caminham conosco, não quer parecer o santinho, e aí você continua caminhando com quem está te levando para outro caminho que não é o de Jesus, que não é o caminho que o Senhor preparou para você. Então, joga fora o manto, joga fora as suas seguranças e vem para Jesus. Quando Bartimeu chega perto de Jesus, será que sabia o que Bartimeu queria? Sim ou não? Sabia. Com certeza sabia, porque ele prescruta os nossos corações, sabe tudo de nós. Mas ele vai perguntar para Bartimeu o que ele quer. O que queres que eu te faça? Muitas vezes a gente não entende, mas para que Jesus vai perguntar? Não está óbvio que a pessoa, se ela é cega, ela quer enxergar? Não, nem tão óbvio. Muitas vezes a gente sabe o que precisa, mas a gente não quer, porque vai nos arrancar do lugar onde nós estamos alojados. Esse homem aqui era cego. Jesus, curando a sua cegueira, ele ia poder pedir esmola? Ele ia poder continuar dependendo dos outros? De jeito nenhum. Agora ele ia ter que suar a camisa para ganhar o seu dinheiro com o suor do seu rosto. Então Jesus pergunta o que ele quer. E ele pergunta também porque às vezes aquilo que a gente acha que a pessoa precisa não é o que ela quer. Quantas vezes a gente olha para a pessoa e diz assim: essa pessoa precisava disso, disso, disso. Mas não é o que ela quer. Ela está querendo outras coisas. Então Jesus pergunta educadamente: o que tu queres que eu te faça? Se Jesus perguntasse hoje para você: o que tu queres que eu faça em teu favor? Tu terias resposta para dar para ele? Tu sabe de verdade o que tu precisa? Tu sabe de verdade qual é a tua necessidade? Quando nós vamos para a oração, quando nós vamos pedir alguma coisa para Jesus, é preciso que a gente tenha clareza do que a gente quer. E é preciso que a gente diga direitinho o que a gente quer.
Quem já assistiu algum treinamento de coach, né, que eles falam muito a respeito disso, de você fazer mentalização, de você fazer cartaz de metas, aquelas coisas todas, ele diz, você quer um carro, mas você sabe qual é o carro? Você sabe qual é a marca? Qual é o ano? Como é que é o seu carro? Você tem que pensar em tudo para poder ganhar o carro certo, porque carro tem todo tipo. Tem até quebrado, você quer um carro, você não disse era funcionando, é ou não é? Então, Jesus pergunta a cada um de nós, o que queres que eu te faça? E você precisa saber o que é que você quer, porque Ele vai realizar conforme a tua fé. Jesus não é alheio a nenhuma das nossas necessidades, mas Ele respeita. Agora eu sou uma pessoa curada, agora eu sou uma pessoa sarada, agora eu sou uma pessoa liberta. Eu preciso ter novas atitudes diante daquilo que Deus fez em meu favor. Eu não posso continuar afundada numa rede, chorando e dizendo que ninguém me ama, que ninguém me quer, que ninguém olha para mim, que ninguém me dá um abraço, que ninguém nada. Não, eu vou ter que sair dessa condição. Você quer sair da condição que você está? Pense a respeito disso. Então, o cego clamou a Jesus, lançou fora as suas seguranças e fez o seu pedido com fé. Jesus, que eu veja. Nós hoje também vamos pedir isso a Jesus. Jesus, que eu veja. Que eu veja o que está errado em minha vida e eu preciso mudar. Que eu veja o direcionamento que tu tens para mim e eu tenha coragem para seguir. Que eu lance fora tudo aquilo que é desagradável a ti, tudo aquilo que está me tirando a salvação. Nós precisamos clamar com fé, com a mesma fé de Bartimeu, nos levantar da nossa prostração, nos levantar da nossa acomodação, ter atitude de gritar por socorro, de pedir a Jesus. Bartimeu também nos ensina uma coisa muito importante, que mais importante do que ter uma cura física, do que ter encontrado uma cura momentânea, é ter encontrado aquele que pode nos salvar. Muitas vezes, Deus não vai realizar aquilo que nós queremos, mas se nós reconhecermos que Ele é o nosso Salvador, que fora dele não há salvação, que não há nada melhor do que ter a Ele, isso já será suficiente para nós. Mais do que ser curado, ser salvo, ganhar a vida eterna, ganhar um lugarzinho no céu ao lado de Deus. Então Bartimeu ficou curado, Jesus o despediu. Vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas qual foi a atitude de Bartimeu? Ele começou a seguir Jesus. E seguir Jesus é seguir um caminho de cruz, é seguir um caminho de renúncia. Veja, Jesus está aqui subindo para Jerusalém para ser crucificado, para ser morto por nossos pecados. Seguir Jesus nesse caminho foi o que Bartimeu fez. Ficou curado, poderia ter ido viver a vida dele como muitos fazem, nem lembra quem foi que curou, vai viver. Mas Bartimeu não. Eu encontrei aquele que mais do que curar meus olhos, cura o meu coração e me dá a vida eterna. Eu vou seguir, é com esse homem que eu tenho que caminhar. E lembrar sempre que caminhar com Jesus é tomar a sua cruz. É caminho também de muitas alegrias, mas também de dores, de sofrimentos, com aceitação da vontade de Deus. Então, que nesta noite nós já vamos orar, vou pedir já para Jesus entrar, ele já está aqui, né? Mas Jesus Eucarístico entrar. E nós vamos clamar, pedindo fé. Fé que é um dom infuso, que é o Espírito Santo de Deus que nos dá. Que nós tenhamos fé para pedir aquilo que necessitamos a Jesus. E tenhamos atitude para lançar fora tudo aquilo. Lançar fora o manto que está nos afastando da graça de Deus. Amém?